Oi, gente, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Sejam bem-vindos ao meu canal Revista Setembro. Eu sou Salomão, falo de São Luís do Maranhão. E hoje, gente, a gente vai falar do sétimo álbum de estúdio Mayhem, da Lady Gaga. Tô gravando esse vídeo aqui em abril de 2025. Saiu em março, né, gente? 7 de março deste ano. Tô um mês atrasado e alguns dias, né? Um mês e alguns dias atrasado. Mas o importante é que eu tô fazendo, né, gente? Eu tenho que fazer toda a revisão de todo o conteúdo antes de gravar o vídeo para vocês. E tem que esperar ela ir soltando também as entrevistas, né, gente, que ela falou de cada faixa. Hoje a gente vai entender, gente, que o que foi que inspirou cada faixa, como Michael Polanski, o noivo dela, né, gente, inspirou uma faixa aqui e ali, teve uma que ele tanto inspirou quanto aprovou, porque ela não queria botar no álbum. Vale lembrar, gente, que aqui no meu canal eu já falei do primeiro álbum de estúdio, viu, gente, da artista, o The Fame. Então, depois desse vídeo aqui, tu vai ali, gatinha, ó. Já vou deixar nos cards, já vou deixar na playlist. Eu tenho uma playlist só pra Lady Gaga, viu? E é isso. Hoje a gente fala sobre o Mayhem. Tu vai lá, depois desse vídeo aqui, tu já vai lá pro The Fame. Então, aí depois, tá bom? Aí depois eu vou fazer The Fame Monster e Born This Way. E assim vai, tá bom? Sobre os singles, gente, nós já tínhamos Die With A Smile de agosto de 2024. Depois Disease de outubro, né? Bem no dia do Halloween. E em fevereiro tivemos Abracadabra. Fevereiro de 2025, né? Tivemos Abracadabra. A produção executiva, gente, é do Michael Polanski, o noivo da Lady Gaga, que tanto ajudou no projeto, quanto inspirou, quanto ajudou a ela manter uma faixa no projeto, que eu já vou dizer qual é para vocês, tá? Além desses outros nomes aqui, gente, também estão como os produtores. São o Geza Fausten, Andrew Watt e Sir Kurt. Eles assinaram ali a produção executiva de acordo com as minhas pesquisas do álbum, né? Porque eles são produtores musicais. Eles assinaram a produção executiva como produtores musicais, beleza? Até agora? Gente, desde o álbum The Fame, a Gaga se inspirou no David Bowie, olha aqui, ó, eu com a camisa do David Bowie, se inspirou no David Bowie para produzir as músicas dela, né? O The Fame e o Mayhem, ele tem aquele dark pop, né, como muitos chamam, e é algo maravilhoso. Então a inspiração dela foi o David Bowie. Também teve outra inspiração, foi o Prince, tá bom? Para produzir esse projeto. O Mayhem, há quem diga que Mayhem é o alter ego da Gaga que a destrói. Por exemplo, quando a gente vê ali a Lady in Red, né? Não é uma senhorita que recita um poema que acaba com a Lady Gaga. Pois é, Mayhem é o lado destrutivo da Gaga, como a gente vê na letra e no videoclipe de Abracadabra, como a gente vê no videoclipe de Gaga, de Disease, aquela criatura, ela lutando contra ela mesma, entendeu? A mesma ideia de Disease do videoclipe, visualmente, é a mesma ideia do Abracadabra, é isso. Mayhem é o lado destrutivo, sombrio de Lady Gaga. Gente, vamos falar sobre a faixa número 1, a Disease. Vamos lá, a gente já sabe, né, que o single é de 29 de outubro de 2024, sendo o segundo do projeto, né? E o que foi que ela escreveu no Twitter? Abre aspas. Disease é sobre encarar o medo, encarar a mim mesma e a minha escuridão interior e perceber que às vezes eu não posso vencer ou escapar das minhas partes que me assustam, que eu posso tentar ir fugir, mas ainda são parte de mim e posso correr e correr, mas na hora certa eu vou me encontrar com aquela parte novamente, mesmo por um momento, fecha aspas, declara a cantora nas redes sociais. Abracadabra. Gente, sobre Abracadabra, a gente volta lá para julho de 2024, nas Olimpíadas, e a gente vê que a Gaga ela cantou um trecho de duas músicas, que foi a Abracadabra ali em julho de 2024, né, nas Olimpíadas de Paris. Ela cantou um certo trecho no meio da rua, né? De Abracadabra e também Perfect Celebrity. Muito antes dela fazer aquele cover da música ali perto do Rio Siena, pois é, ela foi, né? E cantou bem rapidinho essas duas faixas. Outra curiosidade também que eu vi pelo Gagapedia, viu, gente? Essa pesquisa toda é do Gagapedia. É que a Gaga, ela tem aí um sample, assim, um fundo musical, que foi algo que ela pegou, tá? Da faixa Spellbound de 1981, tá bom? Ela pegou a melodia da faixa Spellbound para produzir Abracadabra, da canção de 1881 da banda britânica Saucy and the Banshee. A gente já sabe, né, que ela foi capa da revista Elle ali em fevereiro deste ano, e ela falou na entrevista, abre aspas, na entrevista, abre aspas, quando você tem que enfrentar o mundo, as pessoas ao seu redor, sua vida, suas circunstâncias únicas, sua única fábrica no mundo.
e você se sente desafiado a mostrar de verdade a todos quem você é. E também falou, né, fecha aspas, e também falou: "Senhorita de Vermelho, ela explicou que é o monólogo interno, tudo que lhe coloca ao teste". A Senhorita de Vermelho, fecha aspas, né, tudo que coloca ao teste, fecha aspas. E assim, gente, a Senhorita de Vermelho fica lá em cima, e como diz na música: "Como um poema recitado pela Senhora de Vermelho, você ouve as últimas palavras da sua vida". Ou seja, a Senhorita de Vermelho, ela tá ali para te criticar e falar de ti, entendeu? Falar de todos os teus defeitos, te criticar de uma forma negativa. Em fevereiro de 2025 acontecia o 67º Grammys, tá bom? E aí a Lady Gaga lançou durante o intervalo, né, gente, do evento, o videoclipe e a faixa, né, terceiro single do Mayhem, né, Abracadabra. Garden of Eden. Eu gostei muito de saber uma certa curiosidade, gente, sobre Garden of Eden, é que ela é um sample de outra música não lançada de Gaga, que é o Private Audition. A Gaga criou Private Audition em 2008, com certeza ali pro The Fame, viu? Mais uma vez falando, aqui tem vídeo do The Fame. E assim, ela não lançou Private Audition, pegou o sample, né? Ou seja, só a produção musical, né? A melodia, e lançou pro Garden of Eden. Foi isso que eu vi no Gagapedia. E assim, eu adorei essa curiosidade, né? Que pena. Eu fico com tanta pena quando elas fazem música e não lançam, né, gente? Mas que bom que a gente teve. Não teve Private Audition, mas teve Garden of Eden. A gente sabe das entrevistas perfeitas do Zen Lowe, né, gente, da Apple Music. E a gente sabe que a Lady Gaga foi lá. Então, em 5 de março de 2025, ela falou pra ele, né, que a faixa é um retorno à década de 2000. Claro, bonito, tu pegou o sample ali da música de 2008, que tu não lançou, né? É um retorno à década de 2000 e que esta canção incorpora perfeitamente a estética. Gente, a Lady Gaga teve um tempo que estava sofrendo muitas críticas ao seu corpo, como qualquer artista, né, gente? Gente infeliz não quer ver gente bonita feliz, né? E assim, sobre Perfect Celebrity, quando aconteceu isso, a Lady Gaga foi para um site e postou fotos em 25 de setembro de 2012, que estava sofrendo de bulimia, estava sofrendo anorexia, tá? E aí ela foi entrevistada, né, gente, pro New York Magazine, tá? E ela já tinha falado sobre esse problema. Abre aspas, eu costumava vomitar tudo no ensino médio, então eu não sou assim tão confiante. Eu queria ser uma bailarina magra, mas eu era uma garota italiana voluptuosa que comia almôndegas com o pai todas as noites. E se a gente for, né, gente, pro refrão de Perfect Celebrity, ela diz, abre aspas, eu estou com muita fome, mas tenho boa aparência. Fure a minha veia e tome o meu sangue de diamante. Engasgue na fama e espero que ela te leve às alturas. Sente-se na primeira fila e veja a princesa morrer. Fecha aspas. Uma crítica, gente, às pessoas que criticam o corpo dela, né? Porque, como eu disse pra vocês, em setembro de 2012, ela teve que postar essas fotos falando que ela estava sofrendo de bulimia, anorexia, por causa de tantos comentários que as pessoas fizeram sobre ela. Sobre Vanish Into You. Gente, essa é as minhas favoritas são Abracadabra. Segundo lugar, Zombie Boy, mas Vanish Into You tá assim ganhando meu coração, tá sendo minha terceira favorita, né? E a gente sabe, gente, que em março de 2025 a Gaga foi capa da Elle USA, né? E ela deu uma entrevista antes de falar que a música seria Vanish Into You, né? Ela disse assim: a letra, né, que ela mais tinha gostado de escrever era uma letra que dizia, abre aspas, vi seu rosto e o meu em uma foto ao lado da nossa cama. Fazia frio no verão. Estávamos felizes por estarmos vivos, que é justamente a Vanish Into You. Ela falou o que significava essa música, abre aspas. Eu acho que todos nós podemos suportar um caos pessoal nas nossas vidas e um senso de paz e estabilidade. Eu estou muito, muito feliz que eu pude. Mas eu coloco toda a instabilidade na minha arte, fecha aspas, certo? E ela afirma que Vanish Into You é uma faixa que fala que você quer desaparecer dentro de outra pessoa, né, gente? Creio que tu dá aquele abraço, que tu ama tanto aquela pessoa que tu quer que os dois sejam um corpo só. Essa é a minha interpretação, né? Quer desaparecer em você. Killa com Jessa Fausten, né, gente? O que falar desse DJ incrível, né, gente? A faixa fala que ela está faminta por um garoto, que é uma referência, né, gente, ao desejo sexual. E antes de falar dessa faixa, gente, eu já conhecia o Jessa Fausten, né, gente? Desde 2019. Ele é um produtor musical francês, DJ e produtor musical francês, tá? Eu conheci ele por causa da faixa Blast Off, que é do Jessa Fausten, participação de Pharrell Williams. E também temos Lost in the Fire com The Weeknd, tá bom? Todas duas do Jessa Fausten.
Gente, também em 2018, The Weeknd lançava o álbum My Dear Melancholy e as faixas I Was Never There, é participação do Jeza Fausten, e Hurt You, que é bem em seguida, né, de I Was Never There, também é com Jeza Fausten. Então eu adoro esse produtor, eu nunca imaginei que um dia ele ia conseguir trabalhar com a Gaga. Gente, para Rolling Stone, a Gaga disse que essa faixa tirou ela da zona de conforto. E temos aqui uma entrevista enorme, né, gente, que eu vou dividir aí na tela de 2 vezes para vocês. Aí o que foi que ela disse? Abre aspas, eu amo a produção dessa música, o único instrumento ao vivo em toda a faixa é a guitarra e ela é muito divertida. Tem uma energia confiante, mas traz uma onda diferente de tudo que já trabalhei antes. A verdade é que nem sempre eu sou tão confiante, né? Ela sempre diz isso, né, gente? Nem sempre sou tão confiante. Posso me sentir profundamente insegura, mas em Killa é como se eu estivesse no auge da autoconfiança. Isso faz parte da jornada do álbum, que tem a sensação de uma noitada. Se você imaginar o disco como uma noite inteira, essa faixa representa aquele momento em que você se sente no topo. Ponto final e fecha aspas. Gente, maravilhosa, né? A gente vê, gente, mais uma vez a Gaga querendo mergulhar, perdão, naquele, é, naquele pop sombrio, sabe? Naquela ideia de Alejandro, Dance in the Dark, Poker Face, aqueles principais singles que fizeram com que nós nos apaixonássemos por essa diva pop, né, gente? Gente, Lady Gaga pra mim é minha artista favorita, né? Lady Gaga é moda, é a favor dos LGBTs, sabe? É luta pela causa LGBT, ela é moda, ela é luta pela causa LGBT, essa mulher é tudo, né? E mais uma vez falando, ela falou pra Rolling Stone que foi uma faixa que fez com que ela que fez com que ela saísse da zona de conforto. A sétima faixa, gente, é Zombie Boy. E a gente já sabe, né, do Rick James, o canadense, participou do videoclipe de Born This Way de 2011, que é do álbum homônimo daquele mesmo ano também, tá, gente? E assim, maravilhoso esse modelo, né, gente? E ele faleceu em 2018, aos 32 anos, em um acidente doméstico, pelo menos é o que dizem aí os sites, tá bom? E a faixa, gente, a Gaga também falou dela para Rolling Stone. Abre aspas, essa música é sobre um momento na noite quando você e seus amigos todos percebem que vocês não acordarão se sentindo bem no outro dia, porque vocês estão se divertindo muito. É sobre ser um zumbi na manhã. Fecha aspas. E assim, gente, o apelido do Rick James era Zombie Boy, né? Porque ele tinha essas tatuagens, ele era bem característico. E assim, eu fiquei bem triste quando eu soube da passagem dele, né, gente? Fiquei bem triste mesmo, né? Porque ele foi um ícone, mesmo sem fazer quase nada, mas só de aparecer nesse videoclipe, ele foi um ícone, né, gente? E é assim, a gente sabe que é uma homenagem a ele. A oitava faixa é Love Drug. E o refrão fala, abre aspas, eu não quero sentir, eu não quero chorar, então eu vou dançar até me sentir bem. Eu só preciso de uma dose da coisa certa, eu preciso de um trago da sua droga de amor, fecha aspas. É uma pessoa que tá ali obcecada, né, pelo amor de outra. Gaga, ela no eu lírico, ela está ali obcecada pelo amor de outra pessoa, que compara até como, assim, o uso de drogas. A nona faixa, gente, é How Bad Do You Want Me? E o que foi que ela falou, gente, em março de 2025 para o podcast Las Culturistas, né, gente? Ela disse, gente, que o Michael Polanski, foi essa faixa que eu disse pra vocês, que pediu que ela deixasse no álbum, porque ela não gostou tanto dessa música assim, mas ele pediu que ela deixasse, dizendo que os fãs iam amar, tá bom? Foi o que ela disse lá no podcast. Abre aspas, eu quase não coloquei essa no álbum, fecha aspas, começou, né? Depois, abre aspas, novamente, Michael e eu começamos essa música em casa, mas fui eu que comecei primeiro. Ele me ouviu cantando e entrou na cozinha perguntando, isso é sobre mim? Eu respondi, não, né? Aí ela falou lá no podcast sorrindo, né, gente? Abre aspas de novo, sempre lutei contra essa sensação de que se estou interessado em alguém, na verdade, essa pessoa está desejando uma garota boa, mas acabou comigo, fecha aspas. E finaliza, né? Abre aspas. Eu não tinha certeza se deveria colocar no álbum. Michael disse: você tem que colocar, seus fãs vão amar. Finaliza a cantora. Gente, o Michael, ele é a inspiração do álbum, ele inspira as músicas, ele é produtor executivo, ele faz com que ela deixe as músicas no álbum, né? Ainda como produtor executivo. Então, gente, esse homem tá trazendo bem, fazendo tão bem pra Gaga. E nós, Little Monsters, estamos ganhando com isso, né? Porque quando a cantora tá feliz, ela quer trabalhar, né? Ela se sente motivada a trabalhar, né, gente? O amor é lindo. Então, Michael, cuide bem da nossa Mother Monster. Please. A décima faixa, Don't Call Tonight. A faixa fala de um relacionamento tóxico da qual a artista tenta se livrar.
Refrão, abre aspas, não ligue hoje à noite, a menos que você queira me machucar. Não ligue hoje à noite, não é porque você gosta de mim. Não ligue hoje à noite, amanhã você vai me abandonar. Eu posso escutar tudo que você está dizendo daqui, fecha aspas. A faixa a gente já sabe, né, gente? Fala das idas e vindas do amor, do cansaço, do relacionamento tóxico, né, do relacionamento abusivo. E é isso. Gente, Shadow of a Man. Gente, Shadow of a Man fala o seguinte, abre aspas, eu não quero estar na escuridão nesta noite, mostre-me a luz. Eu não quero me apaixonar nesta noite para me sentir viva. Então, fecha aspas. Então, gente, a faixa fala da independência, do amor, da coragem. Vocês veem que a maioria dessas músicas que eu falo pra vocês, ou quase, ou todas, né? Todas elas, gente, falam de dança, muita música. É aquela liberdade, sabe? A expressão, a liberdade de expressão, a vontade de ser livre, né? Essa faixa fala da vontade de ser livre. E eu já disse pra vocês várias vezes que a minha música favorita de Gaga é Dance in the Dark. E em Dance in the Dark, ela fala, abre aspas, bebê ama dançar no escuro, porque quando ele está olhando, ela se desmorona. Né? Fala daquela mulher insegura, né, que não se sente bem com seu corpo, gosta de ter suas relações ali em um momento escuro, porque é muito insegura com seu corpo, sabe? Enquanto que Dance in the Dark fala de uma mulher insegura, em Shadow of a Man é o oposto, né? Já fala de uma mulher mais corajosa, entendeu? Que quer dançar e não quer depender do amor para se sentir bem. Gente, nós vemos muitas semelhanças do Mayhem, eu vi, né, gente? Do Mayhem com The Fame Monster e The Fame. Olha, nós temos The Beast, né? Em The Beast, gente, eu lembrei, sabe de quê? De Monster, de... Enquanto nós temos The Beast e Mayhem, em The Fame Monster, temos Monster. Porque assim, gente, Monster, ela fala, aquele garoto é um monstro, abre aspas, aquele garoto é um monstro, ele comeu meu coração, fecha aspas. Já em The Beast, né, fala, ligue a música, apague as luzes, eu quero sentir a fera interna, eu sei que você está com fome, pronto para caçar, fecha aspas. Enquanto Monster descreve um garoto faminto por corpos, em The Beast ela se autodescreve como uma garota faminta por corpos, né? Então esse álbum, gente, é muito a Lady Gaga que nós conhecemos, né? A Lady Gaga daquelas letras estranhas, estrambólicas. Esse álbum Mayhem como um completo é o lado sombrio da Gaga, né? Eu já disse para vocês no começo. Então assim, gente, eu acho muito criativa, embora seja estranho, né? Mas são muito criativas, gente. As letras é algo bem assim, entendeu? Como já disse anteriormente, o dark pop. Gente, Vanish Into You foi pro Michael. How Bad Do You Want Me? O Michael disse que era pra deixar no álbum, né? E agora Blade of Grass foi outra, né? Inspirada no noivo de Lady Gaga, produtor executivo desse álbum, e nosso padrinho, né, gente? Ele é nosso padrasto, né, dos Little Monsters. Porque a Blade of Grass, a Gaga já disse que foi pra ele. Olha só a história que eu vou te contar, que ela falou no Zen Loud também. Sobre a 13ª faixa do álbum, ela fala, abre aspas, nós estávamos no meu quintal e eu disse, pegue um pedaço de grama e enrole no meu dedo. Então eu escrevi Blade of Grass, porque eu me lembro da expressão facial dele, e lembrei da grama no quintal e lembro de ter pensado, ele deveria usar aquela longa grama que está no centro do quintal. Fecha aspas. Isso tudo, gente, ela estava falando que para ele pedir ela em casamento, ela não precisava de um anel de noivado que custava milhões, né, gente? Um Cartier. Ela apenas queria um simples uma simples grama enrolada no dedo dela para ela dizer um sim, de tanto que ela estava apaixonada pelo boy. E a última, gente, a 14ª, Die With a Smile. Gente, é babado, né? Die With a Smile foi o primeiro single em agosto de 2024. A gente nem sabia da existência do Mayhem, né? Mas era single. A música é da Gaga com Bruno Mars, tá? E assim, maravilhosa, gente. Toca aí em tudo quanto é lugar, tá bom? Tava no primeiro lugar da Billboard, tá bom? E o que foi que ela falou pro LA Times em dezembro de 2024, né, gente? Abre aspas. Nós tínhamos falado sobre a ideia de trabalhar juntos. Estávamos tentando entender o que iríamos fazer. Ele me ligou e disse: eu tenho essa ideia. Eu realmente quis ver o que ele estava fazendo. Então eu fui lá muito tarde da noite, né, gente? Fui lá muito tarde e ele tocou pra mim o começo da ideia. Ele tinha algumas ideias diferentes, ele e o Bruno, né, gente? Ele tinha algumas ideias diferentes, mas eu disse: esta é uma música de amor. Eu acho que as pessoas amariam nos ouvir cantando uma música de amor juntos, né? Fecha aspas, afirmou ao jornal. E assim, gente, a gente sabe que faz muito sucesso da Eu e Faz Mal. Ela sai dessa proposta, né, gente, dessa ideia mais sombria do Mayhem. Tem outras que são de paixão também, mas sai dessa ideia da Gaga,
falando sobre seus pensamentos negativos, seus pensamentos invasivos, né, gente? E Daí Faz Mal é a mais romântica, é uma balada, né, gente? Assim, maravilhosa. Nossa, já imaginou tu escutar ela assim, abraçadinha com o boy? É tudo, né, gente? E é isso. Obrigado, gente, por estar comigo aqui, me ouvir falando. Obrigado. Não estamos só no YouTube. Estamos aqui no YouTube nesses vídeos mais longos, mas também estamos nos shorts, né? Shorts aqui eu tô postando semanalmente e vou continuar postando semanalmente. Você pode ir para minhas outras redes, vai pro meu perfil aqui no YouTube e tem o link, tá bom? Das minhas outras redes que lá eu posto também, tá bom, gente? Embora a minha favorita seja aqui o YouTube. Mas é isso, gente, das minhas favoritas. Nós temos número 1, Abracadabra, claro, a mais babadeira. Segundo lugar, Zombie Boy. Mas em terceiro, eu tenho Vanish Into You, porque é muito apaixonante, tá, gente? Eu acho... Essas são as que eu mais gostei. Não tô dizendo que são as melhores, eu tenho meus gostos. Tá bom, gente? Mas escreve aqui pra mim qual é a tua música favorita do Mayhem. Escreve qual a sua faixa favorita do álbum da Gaga. Tá bom, gente? Desse álbum, né, Mayhem. Escreve se tu quer que eu fale aqui sobre o Born This Way. O que é que eu vi, né, o que é que eu sei do Born This Way. E é isso, gente. Obrigado, viu? Receba o meu amor.